Olá pessoal, aqui é o Luiz outra vez. Mais um episódio aqui do Se Beber Beba Vinho. Hoje com a minha amiga Sandra Gonçalves, diretamente de Santos. Ela vai explicar muito sobre o paladar feminino e como a gente consegue comprar vinho tanto para o paladar feminino como para o masculino. Sandra, você quer se apresentar para a gente e explicar como você caiu no mundo do vinho? Explico, claro. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui falando com você. Bom, a minha profissão mais recente é essa, é no mundo do vinho. Até então eu era só uma apreciadora e acabei entrando no mundo do vinho como profissional sem querer, meio que de supetão, né? Porque eu exerci várias outras atividades e a minha atividade anterior não tinha nada a ver com esta. Eu era, eu era uma professora de yoga. Não, mas peraí. Uma coisa complementa a outra? Ou seja, a yoga e o vinho As têm a duas sinergia? são duas paixões. Ah, que legal. Yoga, porque eu tenho assim, uma característica de ir a fundo nas coisas que me interessam, nos Uhum, temas, nos assuntos. uhum. E por muito tempo, há 20 anos, não que não continue, mas eu me interessei por yoga e fui a fundo, tanto que me Legal. tornei professora Uhum, e dei aula por 15 anos. Com a minha vinda para Santos, eu fechei um ciclo, não uhum, que eu não continue com a prática de uhum. yoga, mas eu já tomava vinho como professora de yoga, claro que como apreciadora. Certo. Minha entrada no mundo do vinho, ela é assim, não é tão antiga, vamos dizer como eu, mas o que acontece? Eu tive eu tive uma referência lá atrás, na Uhum, família, na infância. uhum. Acho que muitos de nós começamos assim, né? Ainda mais se você tem uma ascendência lá com os, né, Com o o pé na pessoal bota? isso, que toma vinho desde criança. Uhum, Então, assim, não que a gente tenha tomado, mas a gente presenciou, uhum. principalmente nas festas, Natal, sei lá, Ano Novo, Páscoa, o vinho era presente. Isso daí que você está E falando é uma coisa que a gente sempre traz, que assim, o vinho não é uma bebida para você se embebedar, é uma bebida para você celebrar, é uma bebida para você, celebrar. né, tomar e apreciar, né? Então o vinho não é uma É bebida para verdade. você encher a cara. Isso, se beber, beba vinho. Isso. Então, o vinho, para mim, assim, eu tenho essa memória afetiva de um vinho de garrafão do meu avô, sabe? Aquela Uhum. coisa que eu acho que família que não tinha, porque eu não tinha acesso, né? Sim. Não tinha ofertas, não tinha acesso, os vinhos que tinham eram os que eles compravam e tomavam. E eu me lembro de ter tomado vinho, sim, um dedinho com um Uhum. pouco de água com açúcar ou de soda no Natal e já ficar assim. Hum, Mas é uma sabe, lembrança. isso que você está falando também é uma coisa que, que as pessoas têm que entender que o vinho, primeiro, não é uma bebida de elite, né? Você tem acesso ao vinho, lógico que você tem vinhos e vinhos, né? Então tem os vinhos que têm preços altos, mas tem os vinhos que são super acessíveis. Para você beber vinho, você Tem. não precisa estar num ambiente requintado. Inclusive, um amigo meu falou que o melhor vinho que ele tomou foi quando ele foi para Portugal, conhecer a família dele lá em Portugal. Levaram ele lá para um local mais de campo, né? Então levaram ele lá para um Uma barracão quinta, né? Uma pra, é, quinta. para um barracão e falou, ó, experimenta esse vinho aqui. Ele falou que tomou um vinho num copinho americano que foi o melhor vinho da vida Copinho, dele. Então, assim, exatamente. o vinho não exige que você tenha requintes para tomá-lo. Não, não, isso é uma coisa um pouco daqui. Uhum, As pessoas, elas parece, né, que tem um pouco essa ideia. Realmente, quando você vai para lá, você percebe isso. Eles são muito simples, o vinho faz parte da alimentação. uhum. É alimento, Alimento, boa. é alimento. Então não tem essa coisa do vinho ser algo que está assim, né? Cheio de glamour. Não tem. Nós é que meio que aqui glamourizamos o Uhum, vinho. Mas voltando, tirando essa parte da minha memória afetiva, uhum, eu entrei no vinho já na fase adulta, porque também na fase de jovem, final dos anos 70, uhum. 80, pouca oferta. Ah, pessoal, tem que falar uma coisa aqui.
Ela falou anos 70, 80. Ela é admiradora dos Beatles e ainda hoje ela vai falar qual vinho ela bebe quando ela está escutando Beatles, mas é lá no final. Olha, eu sou, mas não só, eu gosto de música em geral, é outra paixão. Então, assim, eu tomaria qualquer um que me inspirasse mais ainda. Na verdade, então, na época de jovem, faculdade, início de trabalhando, o vinho não fazia parte regularmente. Uhum. E assim, eu me lembro dos drinks que a gente tomava em festinha, bailinho, era sempre um destilado, É. sabe-se lá qual, Com alguma Coca-Cola. com alguma, eu ia falar com alguma cola para não fazer propaganda, com alguma Com cola, alguma cola. uma das colas, é. E era isso. Então, o vinho também não fazia parte daquela época. E aí eu vou avançando, tomando vinho em ocasiões, Uhum. sempre, porque aí, como tem essa memória afetiva, esse registro, o vinho fazia parte de todos os natais, festejos, mesmo espumante, na época que também não chegava aqui coisas muito boas. Sim. Eu acho que foi nos anos 90 que começou a chegar da América Latina alguma coisa, Uhum. Chile, Uhum. e É, também e não mesmo o era desenvolvimento local, né? Porque Brasil, o vinho era o sangue de boi, né? Era o vinho de garrafão, não tinha um vinho esse mesmo, elaborado, né? esse mesmo. Então, assim, naquela época, eu estou falando de 80, 90, o vinho não fazia parte e não era algo que a gente realmente sentisse que, eu a partir daqui estou evoluindo, é a minha bebida preferida. Uhum. Não. Bom, e aí uns 20 anos atrás, Uhum. mais ou menos, já que hoje em dia a gente já fala 20 anos atrás como se Fosse uma ontem. coisa nova, né? 20, um pouquinho mais. Eu me lembro perfeitamente do dia em que eu casualmente estava numa livraria dentro de um Uhum. shopping, Legal. e nessa livraria, acho que era a Cultura, uma Uhum. delas, provavelmente a Cultura, tinha um auditório Uhum. e tinha lá um cartaz que dali 30 minutos, 40 minutos, haveria uma palestra Uhum. sobre vinhos e degustação. Uhum. Eu falei, não, entrei. Uhum. Entrei, gratuita, falei, Sim. tô aqui, né? Uhum. Isso, meio ratazana de livraria, né? Uhum. Sempre gostei. Entrei e quem era o palestrante, que foi convidado por um clube de vinhos, Uhum. lembro o nome, talvez o Wine, Saul Galvão. Salve bom. Saul Galvão, que já escrevia, Uhum. jornalista, né? Uhum. Crítico de vinhos, Uhum. gastronomia, para algumas publicações. Assisti a palestra no auditório, e aí gostei muito da forma que ele abordou. Tá. O vinho, eu estava me lembrando para falar aqui para você, era um criança. Com E criança. quando, Uhum. e quando ele Não, falou, pera. Eu sempre paro o pessoal que conhece vinho quando começa a falar é, foi um criança. Explica pra gente o que significa foi um. O que é criança? não, eu O não teu vinho pode sabia. ser criança, adolescente, velho. Explica pra gente o que é um criança. Então, na verdade, eu não tinha a menor ideia, Uhum. e aquele termo apenas me chamou a atenção. Era um Tá, espanhol, certo. Então, né? gente, quando você vê o termo criança, ele sempre está ligado a vinho espanhol, tá? Sempre ligado ao vinho espanhol. E ele abriu e colocou para gente lá, e eu fiquei impressionada com aquilo. E aí eu vou te falar lá na frente Uhum. o que acabou dando isso. Eu simplesmente sabia que ele tinha sido convidado e que o objetivo lá era assinar uma assinatura Do clube de vinhos. do clube de vinhos. Aham. E quando ele acabou chegando a inscrição para eu fazer, Aham. eu pensei, escutou uns Escutei. fogos? Santos Tem está jogo? jogando. Ah, Não sei se tá, mas ah. não tem problema. Então, e aí o que aconteceu? Eu, eu assinei. Uhum. Assino, não assino, assino, não. Eu assinei. Tá, E isso eu considero que foi a minha entrada no mundo dos vinhos, tá. porque a partir daí eu já comprava vinhos, eu estou Uhum. falando já de 20 anos atrás, eu já, Tá.
já era mais frequente, mais Uhum. regular meu consumo de vinho. Tá. Já tinha vinhos melhores, chilenos, isso eu estou falando dos Uhum. anos 2000, Tá. né? 90, Uhum. 98, Sim. 99, Já tinha o 2000. acesso, sim, já tinha acesso. Já tinha Uhum. acesso. Então, já comprava vinho. Chegava na prateleira do supermercado, sempre gostei de olhar rótulo, de pesquisar sobre uvas, Uhum. mas a entrada foi exatamente essa. Tá. Por quê? Eu comecei a receber uma caixa de 3 rótulos, 6 garrafas, 3 rótulos, né? Uhum. 2 de Uhum. cada Tá. para 2 meses. Tá. E eu realmente dava para quase 2 meses, porque o meu consumo, eu trabalhava, cuidava de casa, de Uhum. filho, Uhum. era uma coisa que não dava para você ficar tomando vinho na noite anterior para Uhum. trabalhar no dia seguinte. Então ele durava, até que ele começou a não durar, né? 2 meses, Só, seis só deixa eu garrafas. interromper, só para sempre, assim, o pessoal que está chegando agora, mas o pessoal que está escutando desde o início, olha só o que a Sandra falou e a gente falou nos episódios anteriores, né? Ela estudou a uva, ela ia comprar, ela experimentava. Então, gente, você não precisa fazer um curso de sommelier para ir comprar vinho. Você precisa experimentar o vinho, você precisa dar um pouquinho, Imagina, né? de jeito nenhum. Você tem que ter interesse em entrar no mundo do vinho, que é de graça entrar no mundo do Exato. vinho. Não, é verdade. O apreciador nasce muito antes, né, do Uhum. sommelier, Sim, enfim, não sim. tem. E eu já me interessava quando eu comecei a receber, aí sim, uma curadoria, tem lá as fichinhas Uhum. técnicas de Sim, cada vinho. Eu já procurava colocar na taça, sempre numa ocasião que tinha mais gente comigo, não ia abrir uma garrafa sim. sozinha. Uhum. E já olhava, tentava olhar, ver a cor, mas muito instintivamente, muito pelas minhas pesquisas, buscas, porque eu sempre gostei. Eu tenho a minha formação lá em literatura, sou uma pessoa que lê muito, então, Tá. assim, tem que ser uma pessoa que se interesse por buscar informações Sandra, e saber onde. legal, Muito de internet. agora explica pra gente esse negócio do paladar, ou seja, você, como você foi sentindo o vinho, você acha que o paladar feminino tem diferença do paladar masculino? Como é isso? Ou seja, o mesmo vinho que eu gosto, talvez você goste também, como é esse negócio de paladar feminino e masculino? Olha, essa pergunta é até recorrente, né? Uhum. Mas as mulheres estão assim, só para te dar uma ideia, Uhum. nesse workshop que a gente vai falar depois, que nós Tá. promovemos, Uhum. tinha 18 inscritos, 18 participantes, Uhum. 80, um pouco mais de 80% eram mulheres. Eu vou te falar o seguinte, eu estava assistindo os episódios anteriores, eu estava achando que meus episódios são muito machistas, eu falei, eu tenho que fazer a Sandra vir aqui, porque a gente sempre fala, porque o cara vai comprar, porque ele vai comprar, porque... Não, né? Não, não é Pode, assim mais, né? pode parar, porque as mulheres começaram a se inscrever. Só vinha só meninas, Uhum, mulheres, e assim, eu tá numa faixa etária mais ou menos jovem, assim, é tá, dos 30 aos 40, 45, 50, mas percebi que o interesse por vinho é muito grande, uhum, para minha surpresa, uhum, e até no curso de sommelier, nós uhum, éramos 13 alunos, tá. 10 mulheres e 3 Nossa, homens. Também. Cheguei lá, por isso que saí com 2 amigas e somos 3 sommeliers hoje que estamos nesse uhum, projeto do Santos Vivos que a gente fala tá depois. bom. Quanto ao paladar feminino, o que Uhum, eu posso te dizer? Luiz, eu comecei pelos tintos, tá. praticamente. E eu acho que muita gente faz isso. Não sei porquê, não sei te dizer o porquê, Uhum. mas os tintos é como se isto é vinho. É que eu acho que remete mais pro vinho, né? Eu acho que a primeira impressão que a pessoa tem, vinho é Acho tinto, né? Eu acho que tem um pouco essa impressão. Uhum. Branco não é bom. É, Rosé não é bom. As pessoas ficam com essa impressão. fica. Eu conheço muita gente que entrou no mundo dos vinhos Uhum, pelo tinto. uhum. E aí, os que saem e que não ficam, eu tenho a impressão que erraram muito no vinho que escolheram. Porque, é claro, se você pegar um vinho de uma qualidade mais simples, Uhum, que não está equilibrado. Você vai pegar um tanino lá em cima, um álcool, uhum, sei lá, uhum. totalmente desequilibrado. Não dá.
para gostar se você está começando. Uhum. E aí vai entrar o quê? O orçamento, vai entrar o que... Não, mas peraí, você não falou para mim do paladar. Volta no paladar. Não, vou voltar. Como eu entrei pelo tinto, É. é bom que você comece a me puxar, porque eu vou embora. Eu sou assim, eu viajo. Alguém falou para mim esses dias que meu olhar é muito romântico da vida. Essa coisa da... Eu vou embora. E é isso. Eu entrei pelo tinto, de maneira que o meu paladar ele foi se desenvolvendo pelos tintos e até que os brancos começaram a tomar um pouco de espaço. Porque, claro, eu tenho na própria caixa, na tal caixa do tal clube, lógico que vinha branco, né? E aí acabava experimentando e começou a entrar os brancos por conta de harmonizar, às vezes, quando a gente está com alguma... Comecei a me interessar por o que combina, deixa eu comprar esse vinho, porque eu vou fazer tal prato, vou oferecer tal prato, acho que combina mais com esse ou com aquele, mas eu acabei percebendo que também a preferência dos convidados, porque é família, né? Irmãs, a minha família tem muita mulher, né? Nós somos 3 irmãs e cada uma tem 2 filhos, uma tem 2, 3, são 4 meninas e 2 meninos. Tá. Um deles você conhece até. E aí, no caso, conhece. No caso assim, a gente se encontra, então, no mínimo, são 7, 8 mulheres, e todas hoje gostam de vinho. Tinto. E tomam vinho. Até hoje eu percebo uma dificuldade delas tomarem brancos e rosés. Então, mas Assim. imagina que a pessoa... O que eu vou terminar com relação ao paladar é que não há um paladar feminino nem masculino diferente do paladar masculino no que se refere ao aspecto assim mais... as pessoas, de modo geral, têm uma generalização com a ideia que as mulheres preferem os vinhos mais leves e frutados. Tá, certo? Perfeito. E que os homens preferem os encorpados, os tânicos, né? Essa é a ideia mais comum. Desculpa te cortar, gente. Lembrando, encorpados e tânicos. Né? Você lembra que nos episódios passados a gente falou bastante de encorpados e a Sandra está falando de tânicos, então só para vocês lembrarem, encorpados e tânicos é aquele que pega mais a sua língua, te deixa a boca mais seca também, né? E ele tem que ter um equilíbrio com a acidez para justamente salivar e as coisas ficarem balanceadas, tá, pessoal? Só para vocês começarem a entender esse negócio do encorpado, tanino, acidez. Então, se o vinho não está balanceado, você vai ficar com a boca seca, você vai ficar com dor aqui no maxilar, porque ele está muito ácido, né? Então, ele tem que estar balanceado para as coisas se compensarem. Então, voltando àquilo que a gente comentou, o vinho tem que ser equilibrado, mas aí depende de vários fatores para você comprar um vinho equilibrado. Então, mas aí que eu vou chegar, né? Imagina que, assim, por que eu comecei a fazer esse tipo de entrevista e trazer pessoas que bebem vinho? Porque muitas pessoas chegavam para mim e falavam, pô, eu vou chegar lá no supermercado, tem centenas de vinhos e eu quero comprar vinho e eu não quero errar muito, né? A gente nos outros episódios damos algumas dicas, mas vamos colocar o cenário. Eu não conheço vinho, estou indo no supermercado, estou num catálogo de internet, escolhendo vinho. Eu quero comprar um vinho para um evento. Esse evento tem homens e mulheres, pode ser um evento de um homem e de uma mulher, pode ser um evento com 2 mulheres. Aí, né? Como eu acerto, ou quais são os indicativos que eu tenho que ter para falar? Podem variar. É esse aqui vai fazer bem para os 2. Ainda com relação ao gênero. Isso pode variar muito de pessoa para pessoa, independentemente do gênero. Esse gosto, esse paladar, para mim, ele está muito mais ligado às preferências individuais. Sim, perfeito, legal. E acaba que reflete o quê? A experiência, as influências até culturais. Você conseguiria dar um exemplo, assim, por exemplo, se a pessoa gosta de tomar martini, talvez o vinho dele mais é esse, ele gosta de tomar uísque, talvez.
Você Pois conseguiria é, fazer esse tipo de é. relação? Então, se a gente for por aí, É, os homens costumam tomar bebidas, talvez mais costumem alcoólicas. mais alcoólicas. Tá. Destilados, Uhum, pode ser que esse seja um caminho. tá. Mas eu vou te falar que diferenças biológicas não há E a nenhuma. gente poderia falar, então, assim, talvez para ter um equilíbrio no vinho, se você for comprar um evento que tem homens e mulheres, não comprar ele muito alcoólico, por exemplo. Comprar ele um pouco menos alcoólico, independente se ele é tinto ou branco, né? Depende. Se tiver nesse grupo, você vai comprar esse vinho, se tiverem iniciantes, e aí tanto faz homem ou mulher. Mas a gente está falando de Porque iniciantes, lembre-se disso. iniciantes, sim. Iniciantes, Então, isso. vamos lá. Eu acho que o mais importante é realmente levar em conta essa experiência Aham, pessoal de cada tá, um tá, para chegar a influenciar a minha compra exatamente para tá. atender essa experiência. Em E que... esse Uhum, vinho tem que ser, se for para iniciante, tá. pode ter homens iniciantes, Mulheres mulheres iniciantes, sim. iniciantes, a gente vai comprar esse vinho. Um E... pouco mais suave, assim, um vinho que atenda leve Uhum, frutado, uhum, um uhum, vinho que a graduação alcoólica, já por ser leve frutado, mais fresco, a graduação tende a ser certo, menor, né? certo, sim. Porque são uvas que atendem vão produzir esse vinho. E quando a pessoa deve escolher entre tinto ou branco? Ou seja, ela vai estar lá, ela está em dúvida, putz, olha, a graduação alcoólica está bem parelha, está um clima quente, ele está pegando vinho tinto tipo Exato. Pinot Noir, mas ele está vendo um É. branco Chardonnay. Eu, Como você acha que ele tem que levar? eu acho que você já deu a resposta. É, Está quente, muito quente. Então, qual é o clima e qual é a ocasião? tá. Qual o horário? Uhum, Vai acompanhar um prato? uhum, Você tem que pensar nisso. Então, vinhos versáteis. tá. É branco, mas os vinhos brancos são imensamente versáteis. E Uhum, eles vão desde as saladas, vão desde os frutos do mar até queijos, uhum, enfim, uhum, têm uma versatilidade gastronômica muito boa uhum, e são fáceis de agradar. Por tá. exemplo, um Sauvignon Blanc, Uhum, que tem boa acidez, bem, né, fresco, frutado. Então você pensa, é um branco, mas não pode ser um branco tão, se é para calor, né, para uhum. refrescar. A gente não vai pegar um mais encorpado, porque o branco também tem encorpado, Tem, né? tem. Uhum, E um untuoso, um uhum, vinho mais cremoso, esse é para gastronomia, é gastronômico. Você pegar um chardonnay, uhum, você tem que ter um prato ali com uma massa com um molho cremoso. tá. Então, pensar nisso. Os vinhos vão se destinar exatamente para isso. Se é uma descontração, Aham, que a gente consiga conversar, tá. tá calor, eu partiria para um vinho bem versátil e que não pede muito comida. Tá. E quando a gente está falando de branco, vinho versátil, dá um exemplo do que seria um vinho assim para um happy hour que para você tomar, refrescar. É, além do Sauvignon Blanc, o Isso, Rosé. O tá. Rosé são vinhos para. Eles atendem os happy hours Legal. muito bem. Se você não tiver preconceito, porque aí vem, o rosé é vinho de mulher. Mais Não, uma vez. eu não tenho. Eu já Para tomei você, vinhos rosés muito bons. Eu não tenho maravilhoso, preconceito da sim. Provence. Da Provence. Estou brincando. Tem rosés maravilhosos. Uhum. Aliás, os brasileiros, assim, é um capítulo à parte, né? Olha, eu vou te falar que as vinícolas, especialmente, né, lógico, do Vale dos Vinhedos, lá na Certo. Serra Gaúcha, estão produzindo vinhos Você tem brancos. alguma dica de vinho brasileiro branco para dar para o pessoal? Olha, eu não queria falar marcas e tal, Não, pode mas falar. Sim. bom, Eles não tem, estão pagando nada para gente. não mesmo. Então, É que recentemente eu fiz uma compra junto com as minhas parceiras aham, desses vinhos, uhum, que são vinhos assim que já parte para
são vinícolas meio que, entre aspas, boutique, Tá. e as garrafas têm um design Eu maravilhoso. vi no Instagram de vocês, Você achei viu? linda a garrafa, É achei a linda. Luiz Agenta. Ah, o argento. Uhum. Luiz Agenta. Uhum. Eles são de, acho que é Flores da Cunha. Tá. Não visitei a vinícola, mas uma das minhas parceiras, sócias e amiga, Uhum. Floriana, visitou. E então, assim, nós podemos indicar vários aqui deles, mas o branco deles que está maravilhoso é um que é o Ripiano. Que piano. São Tá. três, é um blend, tá lá. Tá. Blend, vinho de corte ou Sim. assemblagem, são 3 uvas lá. Uhum. Riesling com a Pinot e a Trebbiano. Então a gente já começa a entrar um Olha aí, pouquinho é mais. uma, como é que é? Uma alemã, uma Pois é, italiana você e uma percebeu? francesa. Então, assim, acaba que assim, não tem como errar, Uhum. porque é um vinho que é uma explosão de acidez, dá até realmente a gente fica com aquela salivação, né? Sem contar da garrafa, que é Sim. maravilhosa. Tem um outro branco deles, que não é tão conhecida, Uhum. mas é a Gewürztraminer, Uhum. Gewürztraminer, ou Gewürztraminer, Gewürztraminer, é. é, Eu gosto muito do Riesling, eu falo Gewürztraminer, tá? Gosto muito da Gewürztraminer. Gewürztraminer porque são geralmente vinhos leves e refrescantes. Eu gosto bastante Então, deles. perfeito. Perfeito para quem está iniciando, vai ficar bem feliz com esses vinhos. Os rosés Tá, também estão bem legal. interessantes. Uhum, uhum, Rosé fresco, jovem. Bom, esses vinhos costumam ser jovens, né? E vão atender qualquer happy hour, qualquer situação está mais quente, não precisa necessariamente comer, legal. né? Eu sugeriria brancos e rosés. Já se você for entrar com alimentação, vai ter quê, Sim. né? Sempre Aí é uma depende história à parte, né? à parte, bem à parte. Mas assim, Pessoal, olha, pois não. explorar também é importante. Isso. Explorar muitas uvas, muitos estilos, muitos tipos de vinhos, não ter preconceito com branco, com rosé, com espumante. Uhum. O espumante da brasileiro está premiadíssimo, né? Sim, sim, sim. Lá fora, espumantes maravilhosos. Tem também, tem um dos espumantes que no próprio workshop a gente serviu para degustação, um dos espumantes da Luiz Argenta, um dos brancos, que não foi esse que eu te falei, foi uma Uhum, outra uva italiana, uhum. Friulano, e o pessoal foi muito bem aceito, muito Legal. fácil. Mas não pode ter preconceito. Por quê? Uhum, Assim, treino. É treino, treino e sentir o que você gosta. uhum. A gente sugere. Não, sim, e assim, o pessoal deve estar até achando repetitivo. Vou até fazer um sumário aqui do nosso conversa hoje. Mas assim, para quem está assistindo os 3 episódios, vocês estão vendo que independente da pessoa, o que a gente está falando? Experimenta, 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 né? Experimenta. É que você já falou, experimenta nos outros Nos episódios. outros. Então, experimenta, experimenta, experimenta. Mas Ou não seja, vai ter, mas você vai não ter vai ter diferença. você vai ter uvas ou vinhos ou modalidades de produção que não vão casar com o teu paladar e vai ter uns com modalidade de produção e uvas que vão casar com o teu paladar. Então você precisa experimentar, não é que o vinho é ruim ou que o vinho é muito Exatamente. bom. Então, experimenta. É bom Porque você, são. desculpa, é bom você levar em consideração o evento. Como a gente falou, quero ir lá num happy hour descontraído, meu amigo, minha amiga, eu sempre falo Exato. meu amigo, eu tenho que começar falando Meu os dois, amigo, senão... você tem amigas, por favor. É só chamar. Então, assim, vinho branco, Sauvignon Blanc, vinho mais leve, vinho que você Sim, possa sim, geladar sim. bastante, espumante, ele cabe muito nesse tipo de evento. Ah, é um evento que tem comida, é um evento... Aí é o que a gente já falou em outros episódios e a Sandra está falando aqui também. Quando você entra com comida é uma outra história, tem uma Outra harmonização. história. E Sandra, eu falei no episódio passado, eu falei, gente, para não errar muito, olha da onde é a comida. Se a comida é da França, pega um vinho francês. Se a comida é da Itália, pega um vinho italiano. Assim, para não errar muito. Ou regiões, né? Esse aqui é um prato da região do Douro. Pega um vinho do Douro, lá de Portugal. Esse aqui é o churrasco. Pô, traz um vinho do Rio Grande do Sul, que provavelmente um vinho tinto vai casar com churrasco.
Exatamente. Tenta A fazer gente, esse tipo de coisa. nós não vamos fugir muito dessa linha. Sim, Pesquise, explore, isso. experimente, não tenha Aham, preconceito. Isso, isso é o básico para que as pessoas comecem assim, a descobrir realmente novos sabores, novos vinhos. E, aliás, o mundo está cheio de novidades em novidade, relação sim, ao sim, próprio vinho. sim. Recentemente surgiu o vinho laranja, que foi Sim, um sim. boom. Uhum, Você sabe, o que é esse vinho? O que acontece com esse vinho? É muito simples, né? Deixa as cascas da uva branca lá sim, e vai criar realmente uma fermentação um pouquinho mais oxidada, vai sim. ficar laranja. E não é nada de especial. Aqui em São Paulo, no Brasil de modo geral, acho que no Uhum, sul também, mas em climas frios, eles estão fazendo a colheita de inverno. uhum, Ah, e tudo isso, visite. Se você já está gostando uhum, bastante, vai visitar aqui na Serra da Mantiqueira. Estamos no estado entre São Paulo e Minas, pertinho. Vinícolas fazendo ótimos vinhos. Vinícolas que já usam assim enologia criativa. uhum, Eu participei da Pro Wine uhum, o ano passado, que foi minha primeira experiência profissional, né? uhum, uhum, E para a Expo Norte, Expo Center, né? uhum, Aquilo tudo de vinhos, 3 dias. Como fui de Santos, uhum, eu e Priscila, uma das parceiras, fomos de Uber uhum, para ter como ir, como voltar, né? Porque uhum. depois de experimentar todos os vinhos possíveis lá, e nós conhecemos um pouco de cada um, desde dos novos produtores familiares que pegaram uma região de Minas ali, por exemplo, nas vertentes, no campo das vertentes, e fez 4 rótulos só, mas sensacionais, de você experimentar, Uhum. degustar na hora e se surpreender. Uma vinícola pequena, familiar. E antes da gente falar dos Santos Vinhos, eu gostaria que você explicasse para todo mundo o que significa o termo criança nos Gente, espanhóis. o termo criança está ligado, é uma das denominações. Então, Uhum, ele é a primeira denominação que vai classificar o vinho. Seria um vinho mais jovem, mais que nessa linha que nós estamos falando. Ele ainda não passou ele não é um reserva, não é um uhum, gran reserva, uhum. tem uma denominação. Então, é um vinho que ainda precisa, talvez, quando você abrir a garrafa, esperar um pouquinho. Tem vinho que se modifica, mas é nessa linha. Legal. Bom, agora explica pra gente Santos Vinhos. Dá para beber vinho tinto em Santos ou não dá? O trocadilho é um trocadilho. O vinho é santo, são santos os vinhos e ele é de Santos. Então a gente pensou meio que isso, né? Dá para beber vinho em Santos. Legal. A gente acaba nesse clima quente bebendo mais brancos. Tá. Eu tô Faz sempre um sentido. espumante, Sim, sim, faz um sentido. espumante. Eu já comprei até aquelas rolhas que vedam, Uhum. porque eu abro aqui sozinha para tomar e tenho que guardar. Então, tem uma O meu problema é esse. Eu abro sozinho aqui para tomar, eu não guardo. Então, eu ainda estou guardando. Guardando não só os tintos, Uhum, os brancos ficam muito bem na geladeira, né? uhum, Os tintos menos, a tá, gente vai transferindo de garrafa, né? uhum, Para ir para uma garrafinha menor, ficar sem para não oxidar logo, uhum. por conta do oxigênio. Vai trocando de garrafa, vai comprando uma vedação melhor, mas tomo muito mais espumantes nesse verão, Mas o né? que faz a Santos Vinhos? Explica pra gente qual que é A, o. San- a Santos Vinhos, ela Uhum, nasce de 3 amigas, colegas primeiro, tá. do curso de sommelier, onde tinham 10 mulheres, e que logo que nós saímos de lá, a gente começou, vamos nos encontrar todos, né? Uhum, Vamos fazer uma confraria. uhum. Não passa da primeira, É, né? sim. Tivemos uma experiência. Vamos fazer uma confraria, apareceram lá 6, Uhum, 8. Na segunda já ninguém tinha mais uhum, data, uhum. horário, e eu acredito que, né, realmente aconteça isso. Uma Sim, tem filho, outra está estudando, sim. outra em faculdade. E, assim, da primeira confraria não surgiu
segunda vez, né? Uhum. Mas nós três nos afinamos lá durante o curso, Uhum. ao ponto de, quando a gente saiu da confraria, continuarmos pelo menos uma vez por mês, Uhum. nos encontrando. Essa Uhum. uma vez por mês virou duas, Uhum. virou uma por semana. Uhum. E sempre falando, nós queremos trabalhar com vinho, Uhum. queremos trabalhar com vinho. As duas trabalham, a Priscila tem uma casa de eventos, já Legal. trabalha com vinhos, já tem foi fazer o curso para entender melhor, Uhum. mas já o vinho já fazia parte do negócio, eventos, né? E Floriana, ela trabalha com TI há mais de 30 anos, então já quase assim. Ó, me disseram que esse pessoal que trabalha com TI toma muito É tudo meu vinho. nome. Mas, então, ela pensando já num futuro, Uhum. talvez próximo, o que eu vou fazer, Uhum. porque o pessoal que trabalha com TI é tudo workaholic, né? Não, não é não. Não é não. É. E ela já pensando em baixar um pouco essa adrenalina do trabalho, Uhum. que exige muito e há muitos anos, gosta e já tomava vinho também, já Uhum. apreciadora, enófila. Vamos trabalhar com o quê? Vinho. Foi fazer o curso. Então, Uhum. veja, eu tinha. Meu ciclo de professora de yoga tinha se encerrado em São Uhum. Paulo, porque eu me mudei para Santos. Uhum. Fiquei pensando, dou aula de yoga em Santos ou faço outra coisa? Uhum. Apareceu o curso de sommelier, falei, deixa Uhum. eu fazer esse curso e ver o que rola. Uhum. E acabei conhecendo pessoas assim, que estão nas mais variadas profissões e momentos da vida, que em Uhum. algum tempo resolveu se aprofundar. Legal. Lá. Então não teve como depois de. Mas qual é mas o que que Santos Vinhos faz? Faz Poxa, eventos? é bom que você me dá uma cortada, porque nós três, com esse propósito É, de realmente é. trabalhar com vinhos, Uhum. um dia, né? A gente estava assim, um dia, Uhum. começamos a meio que pensar nesse projeto. O que, Uhum. que a gente gosta de Uhum. fazer? Uhum. Só vender vinhos? Não que Uhum. não seja importante, Uhum. mas é venda que eu quero trabalhar. Eu tenho essa vocação de ensinar. E a Floriana também, Uhum. além de trabalhar com TI, professora. E a Priscila, esse lado também muito comercial Uhum. e bastante interessada. E a gente acabou. O que nós podemos fazer? O sommelier tem várias funções. Ele Uhum. sugere vinho, ele serve o vinho, ele faz a carta de vinhos. Uhum. Nosso trabalho de conclusão foi elaborar uma carta de vinhos. Uhum. E nessa linha, pra você ter uma ideia da diferença, nós nos complementamos, Uhum. as três, porque eu fui para um bistrô aqui na Pinacoteca, Uhum. e lá só não tinha um vinho brasileiro, só tinha vinho argentino, Uhum. porque sommelier e dono Uhum. é argentino, Uhum. então era só vinho top argentino. Uhum. Eu acabei fazendo uma carta onde eu incluí, a minha sugestão foi incluir alguns vinhos bons e brasileiros. Tá bom. No caso da Priscila, foi trabalhar foi fazer a carta num restaurante japonês que Uhum. praticamente não tinha vinhos. E hoje ela trabalha fornecendo vinhos e até dando treinamento para o pessoal da casa, do restaurante, que não tinha como, não sabia harmonizar com É a que comida a comida japonesa. japonesa, assim, ela é bem específica, né? Hum, E você precisa entender muito bem como você vai harmonizar o vinho com aquela comida, né? exatamente. Então, assim, muitos brancos, Uhum. frescos. E o Santos Vinhos começa aí, nascer aí dessa vontade de cada uma começar a saber qual era o ponto que Uhum. nos unia. Uhum. Não tinha um único ponto, o que tem é que a gente se complementa. Uhum. Para iniciar, nós compramos alguns vinhos, inclusive, quando eu comentei da Luísa Genta, da Vertentes, Uhum. também tem outra vinícola aqui na ProWine, nós conhecemos, Uhum. da Garbo, Enologia Criativa. Pra você ter uma ideia, eles têm um vinho lá que mistura Sauvignon Blanc com Merlot. Uhum. Uhum. É muito criativo. Uhum. E fizemos algumas aquisições Uhum. para trabalhar com degustação Tá. e ensinar
a degustar. Mas para ensinar a degustar, você tem iniciantes, quase que já entrando no mundo do vinho, se interessando por conhecer mais. Então, nós temos que, primeiro, um workshop onde a gente vai falar, ainda que não entrar a fundo, das etapas da produção do vinho. Legal. Então, sim, hoje elaborando workshops, esse foi o primeiro, dia 13, há 3 dias atrás, e que foi um sucesso. Tivemos muitos participantes e já tem gente pedindo, assim, ou porque ouviu falar, ou porque viu as postagens, quando será o próximo. E vocês Então, pretendem ficar só em Santos, fazer digital? Como é isso? Digital, a gente, por enquanto, a gente criou uma página. Então, assim, um perfil no Instagram e estou trabalhando lá. Você acha que daria certo vocês fazerem um evento desse digital? Ou seja, vocês mandarem os vinhos para as pessoas nos seus locais? Tem muita gente fazendo isso, Tem né? muita gente fazendo isso. E depois ir degustando junto e usar o Sim, digital só como meio de encontro, né? Mas a prova sensorial é real mesmo, né? A pessoa recebe aquele vinho que você está experimentando. Então, eu sinceramente, minha opinião personalíssima, eu prefiro presencial. Tudo. Aula, o pessoal começou a dar aula de yoga digital, enfim, eu prefiro pessoal, porque é uma oportunidade de integração, socialização. Sim. É muito importante você conseguir isso. Digitalmente é mais difícil, muito mais difícil. Mas nós não estamos descartando nada, pode acontecer sim. É só um começo. A Santos Vinhos surge dessa vontade das 3 de fazer isso, porque quando você está apaixonado pelo que você faz, é muito mais fácil, né? Sim, é muito mais gostoso. Sim. Outro dia, numa reunião, reunião de trabalho, não sei se foi num domingo, final da tarde. Estava próximo do workshop, ó, a gente ia se reunir, vamos estudar e tal. Me aparece a Priscila com um senhor vinho, falou, olha, esse vinho está guardado, esse vinho eu quero tomar com alguém, não vou tomar sozinha, um Lapiobelli da Vicky. Falei, meu Deus do céu, assim, o nosso budget, o nosso orçamento pessoal não dá para comprar aquele vinho. Mas bom, facilita você tendo amigos, facilita você tendo parcerias e vai acabar dando nisso. Legal. Cada vez mais você desenvolvendo paladar, conhecimento. Bom, pessoal, se vocês perceberem, assim, a linha do vinho ela é bem parecida, independente da pessoa que está falando com vocês. Então, vocês ouviram aqui muitas coisas que a gente já falou nos outros episódios. Isso é muito mais para vocês entenderem que, 1, experimente. 2, você tem que estudar um pouco. Você não precisa virar um sommelier, você não precisa frequentar um curso muito pesado para começar a entrar no vinho. Então, experimentar o que quer, vai em degustação, participa de eventos. Quando você está no restaurante, pede o vinho, fala com o sommelier do restaurante, né? Compra o vinho, toma em casa. Eu já dei a dica, compra 2 vinhos, 2 taças e toma um em cada taça para você começar a sentir a diferença dos vinhos, né? Então, faça isso. Outra coisa, o vinho, ele sempre está ligado à socialização, né? Então, é para eventos. O exemplo que a Sandra deu agora é clássico. Quando eu tenho um vinho bom, eu não quero tomar ele sozinho, eu quero abrir com amigos que apreciam vinho, né? Então, o vinho que você compra não é para você, o vinho que você compra é para você compartilhar com os amigos. Parece meio, né, religioso isso, né? Compartilhar o vinho, mas não é. Mas qual é a história do vinho? Não, sim, mas assim... Ele vai remontar a sim, séculos, né, milênios. sim. Então, Mas só para ele dizer passa aqui... por tudo isso. O que eu quero dizer assim, independente da religião, o vinho, ele já era assim, ele era compartilhado para você. Tinha as festas de Baco, vai, se você não quer ir para a religião, vou para a festa de Baco. Mas assim, ele sempre foi isso. Então você vê isso em religião, você vê isso nas festas profanas, mas o vinho, ele sempre está ligado a bons momentos, ele está ligado a boas amizades, a trocar experiências, a discutir histórias, a contar histórias. Sem dúvida.
Sem dúvida E assim, nenhuma. pessoal, Santos Vinhos, vá lá no Instagram. É Santos Vinhos mesmo no Instagram, Sandra? Santos Vinhos junto, no final tem um Um underline. underline. Então, Santos Vinhos Santos Underline no Instagram. Acessa lá, fica por dentro do trabalho da Sandra e das outras. é recente, nós Sim, estamos com seguidores a partir desse início desse aham, workshop, lógico. algumas publicações, mas nós vamos alimentando Lógico, lógico. com essa. A ideia é passar lá um pouco também de dicas, falar sobre mitos, porque tem Legal. muitos, né, a respeito do vinho. Uhum. Então, nós vamos fazer isso também. Bom, e eu queria agradecer a Sandra por dedicar o tempo aqui para nos ensinar a comprar vinhos. Excelente aí a sua troca de experiência, muitas histórias. E quem sabe um dia eu faço um ao vivo lá no workshop da Sandra para vocês entenderem como é uma aula de degustação, como é que a Sandra e as sócias dela apresentam os vinhos para vocês. Sandra, muito obrigado por você participar aqui do nosso Vai, canal. Espero que vai ser você um volte prazer. mais vezes aqui para compartilhar sua experiência com vinhos com a gente. Só convidar, só chamar. E você também será convidado a participar e Legal. falar um pouco da sua experiência, que não é pouca, não. Então, como eu falei, eu sou um bebedor de vinho, eu não sou enólogo, eu não sou Ah, sommelier, mas, eu sou um mas, bebedor mas, de vinho. mas um bebedor de vinho sabe muito por quê? Porque experimentou tudo nessa É vida verdade, já. experimentei bastante Faz coisa. isso, faz isso com uma certa, né, frequência e, claro, quanto mais você experimentar, mais você saber. É isso aí. Eu que te agradeço por essa oportunidade. Foi muito legal. Legal. Obrigada. Obrigado você, Sandra. Tchau. Obrigada.